Olá, bom dia. Ele foi eleito com mais de 39 mil votos, quase 40 votos na verdade, 39.804 para ser bem exato, no seu primeiro mandato como deputado estadual. Mas você já deve conhecê-lo como Dr. Iglesio. Foi ele que veio tomar café da manhã nesta manhã comigo para me falar como é que vão ser os desafios dessa nova empreitada de vida. Bom dia. Bom dia, Elda, tudo bem? Tudo bem, seja muito bem-vindo ao nosso programa. 39.804 votos. Isso aí. É uma responsabilidade tanto, né? Tremenda. Isso é um desafio para você ou nessa vida de médico, já de candidato outras vezes, já te deu assim, vamos dizer, uma experiência para chegar nesse mandato agora? Cada coisa na vida que a gente tem termina sendo um passo novo, né? Quando você acorda e visualiza que você é um dos 42 homens e mulheres que representam 7 milhões de pessoas, não é uma tarefa básica, né? É uma grande tarefa. Então, assim, experiência desse tipo ainda não tive e devo ter o respeito e considerá-la realmente uma grande tarefa. A gente espera Mas realmente. tem a militância partidária também, que de alguma forma já te dá um aperitivo, vamos dizer assim, do que é uma vida parlamentar. Ou isso não prepara para a vida parlamentar? Não, acredito que seja uma coisa nova. São desafios diferentes. Você ser militante, ativista, qualquer outra coisa, é completamente diferente. Quando você se torna parlamentar, os seus atos eles passam a ser monitorados, fiscalizados, as pessoas começam a perceber você de uma forma diferente. Então, tudo que você faz deve ser pensado de uma maneira que seja bem aceita pela sociedade e que a gente possa trabalhar principalmente pelo bem comum, que é isso aí que está faltando, talvez. Pois é, a partir de agora você falou monitorado e, vamos dizer, fiscalizado, vamos botar entre aspas com fiscalização do bem, vamos dizer, mas agora ainda mais, né? Quando a gente pega a classe política tão desacreditada, quase nivelada por baixo, dá vontade de se sobressair, de ser fiscalizado nesse sentido para dizer eu estou fazendo direito? Na verdade, não é que haja vontade, há uma necessidade. A sociedade gasta muito com os políticos. Né? Aqui na Assembleia, cada parlamentar custa só dentro da estrutura do gabinete dele praticamente 3 milhões de reais. Então, assim, é bastante... Olha, isso assusta as pessoas. É bastante dinheiro. Bastante dinheiro. Então, a gente tem que ter responsabilidade com o que está fazendo. Ninguém que pleiteie uma vaga aqui pode pensar em dar menos do que o melhor de si, porque tem uma responsabilidade no cenário que a gente vive aí, de crise econômica, de absurdos de gestão fiscal, todos esses problemas que eles existem, a gente tem que ter responsabilidade. Você tem que lembrar que você custa muito caro ao bolso do contribuinte, então tem que ter responsabilidade e trabalhar acima de tudo. Quem está pagando a conta merece ter uma resposta, um retorno desse investimento, né? Mas com certeza, nenhum de nós, enquanto consumidores, aceita menos do que o melhor. Então, a população não pode aceitar menos do que o melhor dos seus políticos. Isso aí tem que ficar muito claro, né? Você é um dos políticos, dos deputados, quer dizer, mais novos, desses que estão entrando agora, faz parte dessa renovação. A gente teve uma renovação de mais de 50% nos assentos da Assembleia, são 42, a gente teve mais de 20, né? Então, essa novidade e essa juventude, eles vão refletir dentro do plenário? Como é que você pensa em fazer diferente as coisas que já vem sendo feitas ao longo dos anos? Eu acho que, na verdade, a gente não precisa de grandes reinvenções, não. Eu acho que você tem que buscar fazer as coisas de uma maneira correta, dentro de um ambiente político favorável, com ferramentas de transparência, com ferramentas de comunicação com o povo. Você hoje tem redes sociais que te deixam aí completamente próximo das pessoas. Você usa, por exemplo, hoje uma ferramenta de Instagram, você tem um contato em tempo real com as pessoas. Então, mudou. Hoje a gente tem que entender que a política é completamente diferente do que se fazia, e não digo nem há 20 anos, é há 10 anos. Hoje o padrão de interatividade é completamente diferente e as potencialidades disso são muito grandes. Um político que saiba usar esses canais de comunicação, ele pode hoje fazer uma campanha com um gasto mínimo, contrapondo essas mega estruturas que a gente tem visto por aí nesses últimos anos, como tem sido historicamente feito. Hoje, quem tem popularidade tem um potencial, uma capilaridade bem maior, então ele pode chegar bem mais longe. Se a classe política entender isso, a gente vai conseguir baratear essas campanhas,
tornar o processo mais democrático, inclusive porque você coloca à disposição de outros atores, né, da sociedade a possibilidade deles participarem também. Você tira essa coisa da política ser feita obrigatoriamente aqui no Maranhão, como geralmente a gente vê, por secretário, por deputado de mandato, por parente de prefeito, sempre geralmente tem alguém ali pagando uma conta que não é da pessoa. Então não, é verdade, é verdade. Foi usada, você diria que ela está sendo usada? Ela de alguma forma está servindo para isso que você falou, de baratear esses custos, tornar a coisa mais simples, mais perto, mais direta? Está dando para fazer desse jeito? De modo geral, sim, principalmente no sul e sudeste do país. Lá as redes sociais elas estão ainda a um passo daqui do Nordeste. Por quê? Por conta da democratização de internet. No estado como Maranhão, por exemplo, não chega a 30% da população a cobertura de internet. Então, e a qualidade da cobertura, que é o mais importante. Você tem pacotes de dados que são muito pequenos, as pessoas, 80%, 90% são usuários de pré-pago, a internet verdade, acaba. Então, você tem a internet, mas ele não tem acesso, por exemplo, a receber uma transmissão ao vivo para acompanhar um debate, uma comunicação com o candidato. Então, dificulta muito ainda. No interior ainda não chegou. Em São Luís a gente já tem uma situação um pouquinho melhor. Mais confortável. Mas ainda estamos aí vítimas das operadoras com os pacotes de dados que são muito pequenos, né? Que terminam não dando esse acesso. É verdade. Mas a gente também pode dizer que tem um outro lado dessa situação, porque na medida em que ele te deixa mais próximo, ele tem essa comunicação mais direta, ele faz tudo mais rápido, ele também te deixa mais exposto. Você também vai mostrar coisas que sem querer elas acabam passando, o público é muito exigente, ele vai te dar a resposta na hora. Como você vê esses dois lados? Eu acho que hoje as pessoas querem verdade. Essa verdade a gente vai conversar no próximo bloco, porque eu vou fazer um rápido intervalinho aqui e a gente volta já para continuar esse bate-papo. Só um minutinho. De volta aqui para conversar um pouquinho mais com o deputado eleito, doutor Iglesias. Eu vou chamá-lo de doutor Iglesias porque eu acho que de alguma forma foi esse o nome que a gente aprendeu a chamar. Mas você vai continuar, doutor Iglesias? Isso a gente ainda está avaliando com a nossa equipe de comunicação, porque essa palavra doutor, às vezes, ela tem um potencial de cativar, mas tem muita gente que às vezes cultiva uma distância, né? Fica uma relação muito desigual. Então a gente tem que ponderar. Eu acho que, na minha opinião, a gente deve se aproximar das pessoas. Então, talvez a gente não continue agora com o doutor. Doutor Iglesias. Então, mas vamos voltar ao que a gente estava falando, depois a gente fala desse doutor aí. Sobre essa verdade que pode ser vista através dessas redes sociais, mesmo quando você não coloca ela de uma forma ostensiva, mas te deixa exposto. Como é que você vê essa relação quase de igualdade de um eleitor com um candidato? Eu acho que ela é importante. Uma grande parte da fadiga do modelo político atual se deu a partir desse paradigma da decepção. O que é isso? As pessoas antigamente elas cultivavam o político com aquele arquétipo do que pode fazer tudo, do cavaleiro do bem, e aí essas investigações mostraram que a maioria estava bem longe disso. Gente que você cavalo não era tão branco assim. O cavalo não era tão branco assim. Então, essa ferida que foi exposta levou a um sentimento de rejeição por parte desse arquétipo do político dessa forma. As pessoas começaram a verificar que políticos com um perfil mais próximo fossem mais interessantes e têm dado preferência a votar em candidatos com esse perfil. Então, a partir do momento que você tem uma nova geração de políticos, que ela interage melhor, que ela consegue conversar numa relação horizontal com as pessoas, expondo a verdade, há um sentimento da população de aceitação. Você começa a cativar mais e até mesmo envolver as pessoas na campanha. Você cria a sua própria militância social a partir desse contato. Verdade. Isso a gente pode ver no resultado das eleições, quando muitos dos caciques, que a gente considerava assim, pessoas quase intocáveis dentro da política, não conseguiram reeleição. O presidente do Senado, por exemplo, é uma figura bem emblemática dessa situação, né? Está com todo o poder, é um político de renome, mas ao mesmo tempo foi deixado para trás é uma necessidade, é uma vontade de modernizar, de mudar mesmo? As pessoas querem novidade.
e políticos que estejam utilizando a mesma forma de agir, o mesmo modo de operar por longo tempo, eles caíram, fadigou, a chamada fadiga de material. Né? Fadiga de material. A dica de material é ótimo, né? Mas agora, resultados prontos, tudo bonitinho, tudo. Você tem uma outra função, que aí entra o doutor, no caso o médico mesmo, que precisa também de um tempo bem, a gente pode dizer que as duas coisas são quase incompatíveis no momento em que elas te exigem demais. Quem é que vai ficar um pouquinho para trás? Eu não vou dizer que vai deixar ficar de lado, mas quem é que vai perder um pouquinho essa corrida aí? Na verdade, assim, não é uma corrida de antagonistas. Eu acho que eu cheguei nessa vitória eleitoral por conta da medicina. E provavelmente será ela que vai fazer a gente manter-se ou não dentro do sistema político. Por quê? Porque a gente tem que oferecer alguma coisa diferente do que aí está. E o que as pessoas querem hoje? Políticos que trabalhem, políticos que não sejam dependentes da política totalmente. É verdade. As pessoas estão buscando um padrão que é diferente do político tradicional. Então, eu manter minha profissão é bom para mim porque eu consigo fazer uma coisa que eu tenho paixão, que é a minha profissão ainda, e me potencializo como político, porque a medicina é uma das áreas em que você consegue dar o maior resultado em servir, em cuidar. Eu até escrevi essa semana sobre isso, que eu gostaria que o médico vivesse dentro do político. E o político não esquecesse do olhar de médico, que esse olhar de cuidado, esse olhar de observar a ferida social, né? Então, eu acho que no que eu puder continuar trabalhando como médico, no que me for lícito trabalhar dentro do regramento legal, a gente vai continuar exercendo, desde que também não interrompa ou atrapalhe as atividades como parlamentar, porque eu tenho que lembrar também que eu sou pago para ser deputado. É isso que eu quero dizer. A população me escolheu. Elas são muito exigentes, né? As duas profissões, as duas funções, no caso, uma profissão, uma função. A gente não pode dizer que deputado é profissão, né? Mas a função de deputado com a profissão de médico, elas duas são muito exigentes. Elas querem você só para elas. Porque médico, eu imagino que deve ser uma coisa, uma loucura. Eu nunca fui médica, claro, né? E o deputado, a gente vê aqui a trabalheira que é o dia todo. As duas, elas têm uma que ceder lugar à outra para as duas conviverem juntas. E esse ano ainda tem que terminar a minha graduação em Direito, né? Ah, meu Deus. Que eu estou no 9º período, eu tive que interromper agora por conta da campanha. Vamos organizar essa agenda. Vamos organizar essa agenda. Vai ter o deputado, o médico, ainda tem um estudante de Direito aí no meio. Esse ano que vem, com certeza, a gente vai conseguir essa graduação. Tem essa esperança, né? Eu acho que vai ficar um pouquinho na esperança, né? Porque vai ser complicado. Esses três aí convivendo aí dentro de uma pessoa só para dar conta de todo esse recado. Porque a sua base eleitoral aqui em São Luís? Foi proporcionalmente a minha maior votação. Tive aqui 12.018 votos e mais 3.000 votos em Passo do Lumiar e Ribamar somadas, né? Em torno de 15.177 votos na ilha e 25.000 votos no interior. Algumas cidades como Lago da Pedra, Turiaçu, Bacuri, que a gente teve uma votação maior. Bacuri. Então você vai ter que se deslocar para lá, não tem jeito. Essa função, essa assistência que eu vejo todos os deputados falando quando vêm aqui, é necessária. Quando você não está aqui no parlamento, você continua trabalhando, porque está fora, trabalhando também. Essa representação fora, porque eleito com 39.000 votos, significa a votação que você teve. Mas depois de eleito, você é representante de todo mundo, você tem que trabalhar para todo mundo. Aí vai ter que se desdobrar. Algum desses três aí vai ficar para trás, depois você vai me dizer quem é. Mas agora eu vou fazer de novo um rápido intervalo, a gente vai só tomar um cafezinho e volta já já. Só um minuto. Voltamos e esse já é o nosso último bloco de conversa com o deputado eleito aqui, doutor Iglesio. Eu vou continuar chamando doutor Iglesio, tá? Depois você me diz se é para tirar ou não. Aí a gente estava falando nessa questão do tempo, né? Vamos falar de uma outra coisa, assim. A gente se acostumou quando fala da renovação, a gente vê que houve uma renovação, mas a gente vê também que ainda tem muita gente que é filho, parente, amigo, qualquer coisa de alguém que já foi.
Esse DNA parece uma exigência. Você trouxe ele? Não trouxe. Eu digo até felizmente porque a gente tem condições de fazer um mandato com a nossa cara e não com as expectativas das nossas famílias. Então isso nos acrescenta um ponto que eu considero ser fortemente positivo, né? Então, mas no Maranhão e no Nordeste, como de modo geral, e no Brasil também, ainda verdade, temos uma verdade. forte herança patriarcal e patrimonial dentro da política. O pai acha que tem que entregar os votos dele e as bases para o filho, ou o marido para a esposa, ou o prefeito para o irmão, e assim vai. Mas a gente pode dizer que mesmo nessas situações, quando há essa tentativa de transferência de poder, de autoridade, de pai para filho, de marido para esposa, eles tentam de alguma forma fazer diferente para se livrar? Dá para sentir essa situação de, eu sou filho de fulano, mas eu tenho meu trabalho independente, eu sou marido, eu sou mulher de fulano, mas eu faço um trabalho completamente independente, tentando fazer diferente? Historicamente não tem sido assim. A gente espera que essa legislatura, os colegas aí que carregam no DNA essa herança política, eles façam diferente, mas historicamente, infelizmente, não tem sido assim. Então vamos deixar isso de lado. Assim, sua profissão é a medicina, mas dentro do plenário, de alguma forma, suas ações, suas bandeiras de lutas, que a gente sempre sabe que cada deputado tem um nicho onde gosta mais de trabalhar, onde fica mais à vontade para trabalhar. Já estão definidos? Eles vão para a área da saúde mesmo? A maioria vai, porque hoje, se você conversar com a população, qualquer pesquisa que você faz, em termos de necessidade de saúde, vai pontuar entre 80% e 85% como primeiro problema. Então, no Maranhão é um pouquinho diferente, porque infraestrutura pontua discretamente a mais, né? Por conta dessa questão, principalmente no interior do asfalto, que muitas pessoas ainda vivem aí imersas dentro desse mar de poeira em suas casas, dando margem a tantos problemas, né, desde respiratórios quanto sanitários. Levando a problemas de saúde. Problemas de saúde, né? Uma coisa interligada à outra. A saúde termina sendo, de modo geral, ainda a principal bandeira, mas a gente tem interesse em outras áreas. Eu sou um aficionado por pautas de educação, de segurança e de interação com o terceiro setor também, que eu acho que é cada vez mais importante nesse cenário a gente englobar essas organizações que prestam esses serviços à sociedade e são assim tão importantes, né? A gente viu a legislatura passada, junto com o governo Flávio Dino, numa situação de crise econômica, vamos dizer. A gente diz que a gente está saindo da crise, né? A gente está num caminho já de busca do fim do túnel, mas a gente ainda não chegou lá. Isso, de alguma forma, ela pode também dar uma freada nesses impulsos, nessas ações que podem ser desenvolvidas pelos deputados? É natural que sim. A gente pode esperar aí um cenário bem difícil. O governador já adiantou, né, na própria rede social, que 2019 vai ser um ano complicado do ponto de vista de gestão fiscal. Então, nós, enquanto representantes do povo, temos uma dupla função. A primeira é, obviamente, de procurar soluções para minimizar esses problemas, e a segunda é fazer com que a população entenda o que está acontecendo. Porque as pessoas, elas simplesmente não podem achar que as coisas não estão sendo feitas por mera falta de vontade. Tem que entender que tem um cenário de desequilíbrio que já vem sendo construído em nível de Brasil. Isso não é um problema maranhense. Para você ter ideia, lá no Rio Grande do Norte, que é o estado mais endividado do Brasil, 85% da folha é direcionada para pagar gastos com o pessoal. O estado está falido. Rio Grande do Sul, da ordem de 79% a 82% também de comprometimento. Nós no Maranhão ainda estamos com 57%, mas já estamos acendendo a luz amarela também, porque a nossa situação é perigosa. Se não forem tomadas medidas agora para frear isso, se não for realizada uma contenção de gasto, daqui a um tempo a gente só vai pagar salário e aposentadoria dentro do estado. E quando você chega nesse momento, você não tem capital para investir em geração de emprego, em infraestrutura, o que acontece? O estado para. Aí quando o estado para, você tem um cenário de crise que se alastra e contamina todo mundo, é ruim para todos, né? Mas mesmo assim a gente pode dizer que no Maranhão a gente está numa situação um pouquinho mais confortável do que muitos outros estados pela situação em que nós estamos. Pelo menos o salário está sendo pago em dia, até obras avançando, essa coisa toda. Isso dá uma certa folguinha? Eu não consigo pensar em folga não nesse momento. Eu acho que a gente tem que, na verdade, apertar o cinto mesmo, sabe por quê?
porque caso não seja feito, se a gente fica protelando, um dos grandes males da humanidade é a procrastinação, é deixar para depois o que deve ser feito hoje. Hoje realmente há uma necessidade imperiosa de se fazer ajuste. O governo tem dificuldade hoje de pagar fornecedor, né? Empresas terceirizadas. Por quê? Porque vivemos um cenário de crise. Só no ano passado reduziu quase R$1 bilhão o repasse do governo federal para o Maranhão. Então, como é que você faz gestão com R$1 bilhão a menos? A gente não está falando de R$10, nós estamos falando de 1 bilhão. Não estou falando de 1 milhão, não, né? Nós estamos falando 1 de 1 milhão já bilhão. assusta, imagina 1 bilhão, nós né? estamos falando de 1 bilhão, então é muito dinheiro. Novo governo do Estado, novo governo federal, de alguma forma, acha que a situação pode melhorar, ficar igual, piorar? A gente tem que ter esperança. O governo federal que foi eleito, a gente sabe da limitação do próprio presidente enquanto formação e tem uma clara noção de por que ele foi eleito. Ele foi eleito mais por antipetismo do que por méritos próprios. Está montando uma equipe que tem alguns economistas de renome, que ele vai começar batendo forte nessa área macroeconômica, mas, obviamente, inicialmente com uma retração, porque não vai ter aumento compensatório de salário, vai reduzir os investimentos, vai cortar aumento de servidor, vai gerar impopularidade, tem uma série de pautas difíceis que vão ser trabalhadas. Em nível estadual, a gente tem um governador que foi reeleito com mais de 60% dos votos, uma vitória que foi esmagadora perante os adversários, reforçando a credibilidade que teve no primeiro mandato. A gente espera que essa credibilidade ele consiga levar para o segundo mandato, porque é bom principalmente para o povo do Maranhão, para o grupo político do governador também, mas principalmente para o povo do Maranhão. Isso que a gente espera, que mantenha essa credibilidade. Olha, então nós vamos ficar torcendo para que esse otimismo, vamos dizer assim, a gente consiga ele no próximo ano. No próximo ano não, nos próximos anos, né? Nós temos 4 anos aí pela frente, e que aqui dentro do parlamento você consiga desenvolver um trabalho bom, proveitoso, e que esses esses quase 40 mil, né, eleitores possam se orgulhar depois de ter votado em vocês. Olha, fiz a escolha certa. Maravilha, a gente espera fazer esse trabalho. Vamos colocar o nosso coração, o que a gente aprendeu nesses 38 anos de vida, de formação acadêmica que a gente tem a serviço das pessoas. E te agradeço a TV Assembleia pela oportunidade. Esperamos voltar aqui para tomar esse café maravilhoso. Não, nós vamos continuar tomando café já. Vou só me despedir. Não, eu vou já operar, eu não vou poder ficar. Tá, tem um médico, eu nem lembrei que tem um médico, agora ele está assim, correndo da entrevista para o hospital, vai chegar lá, operar, mas olha, quando começar, 1º de fevereiro, vai ficar até meio-dia, não tem jeito, não tem operação de manhã não. Verdade. De madrugadinha pode ter, até 9 horas, até 9h30, a sessão vai começar às 9h30, dá tempo de fazer algumas cirurgias, então programa tudo para antes, que às 9h30 já está aqui, aí não pode sair correndo. Tá combinado, Doutor Iglesias, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, um bom dia para você, parabéns pela eleição e sucesso nessa nova empreitada. Obrigado, parabéns pelo programa. Obrigada e bom dia. Bom dia para você também, que sabe que tudo isso fica à sua disposição no nosso site. Se quiser ver, quiser rever, pode acessar, que vai estar lá tudo bonitinho para você. Nas nossas páginas nas redes sociais também está tudo lá à sua disposição. Mas todos os dias, 8h30, eu estou esperando você aqui para ter mais entrevistas, mais notícias, mais informação, tudo para deixar o seu dia muito bom. Tchau!